que o dia não era hoje, né, pastora Helena? Era dia 3. Mas Deus que não sabe de tudo. Aí nós estamos aqui nessa noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Também Alex, Deus abençoe Alex. Esse menino aí lindo. Aí eu amo mesmo de verdade. Aí eu amo mais você do que André Valdo, não vou mentir. Não sei, subiu todo mundo, isso aí. Juízes 16. Você ouviu, André Valdo, que eu falei que eu amo mais Alex do que você? Eu amo mais Alex do que você. Ó, que chorou. Brincadeira, Alex. Achou, irmãos? Amém. Juízes 16. Amém. Pastora, tem um tema aí. Tema muito bonito, muito forte. Glória a Deus. Também quero louvar a Deus por essa igreja maravilhosa, pelos amigos e irmãos que nós estamos aqui encontrando hoje neste lugar. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui um versículo chave. A partir, deixa eu ver aqui, a partir do verso 4, amém? 16, 4 de Juízes. Também trago um abraço à minha esposa Joelma, que ficou ali abrindo o culto na igreja, lá na Câmara das Árvores. Mais KM, está ali Michael aí como está grandão, meu menino, aquele que louvou aqui também Israel. É uma bênção. Quando eu procurei dentro do carro, ele já estava com o microfone na mão. Ele é tudo adiantado. Vamos ler, irmãos. Vamos ler? Vamos achar? Juízes 16, 4. Ellen Newton, Deus te abençoe também. Podemos ler? Podemos ler? Diz assim: passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Então os governantes dos filisteus foram procurá-la e lhe propuseram: seduza Sansão. Grave bem essa palavra, seduzir. Repita comigo: seduzir. E descubra de onde vem a sua força extraordinária. E com que meio podemos dominá-lo e amarrá-lo, para então subjugarmos ou prendê-lo? Cada um de nós te dará 13 quilos de prata. 6. E Dalila indagou a Sansão: conta-me, pois, eu te rogo, de onde vem a tua maravilhosa força, e somente de que maneira poderia ser vencido e amarrado. Perceba que nós já lemos a palavra amarrado 2 vezes. Todas as vezes que você lê uma frase, muitas vezes na Bíblia, ela quer destacar aquele assunto. Grave isso, você que é um pregador do Evangelho, você que tem desejo de pregar a palavra. Todas as vezes, Elenilton, que você vê uma frase, muitas vezes, foque nela. A gente já leu quantas vezes aqui? A palavra amarrar? Se eu não me engano, quantas vezes? Deixa eu ver aqui. Cadê? No versículo 4, dominar e amarrar. Versículo 5, dominar e amarrar. Versículo 6, vencido e amarrado. 7, Sansão explicou: se me amarrar, olha de novo, se me amarrar com 7 tiras de couro novas, ainda úmidas, ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano.
Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila as cordas de arco, fresca, que não tinha ainda sido secadas, e ela usou para quê? Olha ela de novo. Ela havia escondido alguns homens em seu quarto, e então gritou: os filisteus vêm sobre ti. Sansão, ele arrebentou as tiras de couro fresca, como se fosse um fio de estopa, que se aproximavam do fogo, e assim não puderam descobrir onde vinha a sua poderosa força. 10. Mais tarde disse Dalila a Sansão: você zombou de mim e me disseste mentiras, mas agora eu te suplico, me dê a conhecer o que é necessário para quê? Para te amarrar. 11. E Sansão lhe tornou a explicar: se me amarrar, finalmente, com cordas novas que nunca tivesse sido usada, poderia a minha força extraordinária ser vencida, e seria tão fraco como qualquer homem. Vamos pular. Versículo 13. Depois disso, Dalila voltou a falar com Sansão e lhe pediu: até agora você brincou e me iludiu com suas mentiras. Conta-me, com que devo amarrá-lo? Depende da tradução, Então ele declarou: se descer as 7 tranças da minha cabeceira num pano, e o prenderes com um pino de tear, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Mais tarde, Dalila fez com que Sansão dormisse e desceu as tranças e pregou com pregos e madeiras. Depois gritou: Sansão, Sansão, lá vem os filisteus. Ele despertou rapidamente do sono e arrancou o pino com o tecido. Protestou Dalila: como pode dizer se me ama, se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizestes de tola, e não me fizeste saber de onde vem a sua grande força. Como todos os dias ela implorasse constância, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. E lhe abriu todo o coração, revelando o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim, e de fato ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Versículo 19. Fazendo com que Sansão dormisse no seu colo, ela chamou o homem para vir raspar o cabelo de suas 7 tranças de Sansão. Depois o afligiu, humilhando, suas forças se invadiu. Então Dalila chamou Sansão. Ao ver o filisteu voltando, acordando o sono, ele disse: sairei e me livrarei dele como das outras vezes. Então ele não tinha notado que o Senhor já tinha se retirado dele. Amém? Amém. Deus está aqui nesse lugar. Amém. Irmãos, o tema dessa noite, qual é? Que eu vi que vocês estão bem afiados no tema. Verdade sem princípio, Verdade sem princípio, sem princípio tem prazo de... Baseado em que versículo? E como é que diz o versículo? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Conhecereis a... E a verdade Vos libertará. vos libertará. Semana, há um mês atrás, mais ou menos, eu comentei com meu filho Maicon, estude Maicon, porque você com certeza vai chegar bem mais longe do que seu pai. Por que eu comentei isso? Expliquei para ele na Bíblia. Eu disse: Maicon, o apóstolo Paulo pregou para o gentio em vários lugares porque era poliglota, né, pastor? Era um homem muito inteligente.
E por que Pedro era o pastor, era o líder, mas só ficou em Jerusalém? Porque não tinha, ele não era analfabeto, como alguns pregadores pregam por aí. Pedro não era analfabeto. Isso está fora de cogitação. Quando os homens vê-lo, os homens comentam com ele e falam assim, no sinédrio, né? Sabemos que você não tem letra. Letra que ele está falando é fontes de conhecimento como Paulo. Ele não era um homem poliglota como Paulo, mas isso não quer dizer que Pedro é analfabeto. Está descartado isso aí. E 1 Pedro? E 2 Pedro? E 3 Pedro? Não é verdade? Ele pode ter ditado? Pode. Mas ele não era analfabeto. Está fora, descartado, essa frase dos líderes religiosos de Pedro ser analfabeto. Ele não era analfabeto. Ele não tinha o entendimento de Paulo. Porque Paulo era um homem poliglota. E dentro desse texto, conhecereis a verdade vos libertará. E princípios, né? Verdade sem princípios, sem prazo de validade. Nada melhor do que um texto como esse. Olha como Deus é bom. Por quê? Deus apareceu para a mãe de Sansão, dizendo que ela seria mãe e iria dar luz ao filho. Só que aí ela conta para o seu marido e fica meio duvidosa porque ela era estéril. Logo depois, o que é que ele quer? Chorando, que é a mãe dele, que é a mãe dele. Aí é luta quando vem comigo. Mas fique em paz, filha, a gente já vai, viu? Aí fica aí com o seu pai ali. O Marco era assim, né? Era. Fica aí seu pai. Fica aí, eu estou aqui, Fica aí, filho. seu pai. Pronto, fique em paz. Tá bom? Papai já vai embora não. Vai ver mamãe, viu? Pronto, fica quietinho, encosta aí. Quer ficar com o Andrevaldo? Quer? Não quer não? Quer ficar com a Lenilton? Pronto, então fica quietinho aí. Presta atenção, irmãos. A mãe de Sansão é instruída por Deus acerca do nascimento da criança. Fala para o marido e o marido diz assim, eu queria que esse homem aparecesse para mim também, para confirmar. O que acontece? O homem aparece novamente, dentro de uma ligação familiar. Ele vai até o encontro do anjo e o anjo passa tudo. E aí o anjo disse para ela que ela não poderia beber vinho, que ela também já poderia começar os seus votos para que a criança nascesse. Ela não podia comer nada imundo, ela não podia tocar em nada imundo, ela não podia, na gestação dela, possuir nada da videira. Automaticamente o menino, no próprio processo de gestação, ele já estava sendo nazireu sem querer, porque a mãe já estava, ele já era um menino consagrado desde o ventre. A história de Sansão, para quem não tem entendimento da palavra, é uma história um pouquinho confusa, que as pessoas estão perguntando, né? Aí aquele vai para aquele negócio lá da predestinação, que a gente não vai entrar nisso aqui. Como Deus escolhe um homem que sabia que ele ia errar tanto? Aí você fica assim, às vezes o diabo bota a cabeça, né? Você não é escolhido, porque você pecou, você fez, você aconteceu, você desviou, você pá, você isso, você aquilo. Tem nada a ver com isso, Paulo. Tem nada a ver. Deus sabia dos meus erros, Deus sabia dos meus acertos. Só que os acertos e os meus erros não são maior do que o amor dele por mim. Deu glória a Deus aí, meu? Nada que você faça, Alex, meu filho, bloqueia o amor de Deus por você. Bloqueia o amor de Deus. Ele vai continuar te amando. Agora, salvação à parte. O amor de Deus é permanente. Salvação à parte. Eu preciso confessar Jesus como o suficiente salvador da minha vida. Agora, dizer que ele me ama até o último dia da minha vida, errando ou acertando. E outra coisa aqui, vamos continuar nessa linha de raciocínio, que tem um bocadinho de ensinando heresia por aí. Sansão, com todos os erros, estava salvo? Não. E como a gente vai mastigar isso aqui? Onisciência. Na onisciência de Deus. Deus está me vendo com esse microfone aqui hoje e amanhã fumando maconha. Na onisciência. E ele está vendo o traficante que está lá agora na boca, com a arma, o cigarro de maconha, vendendo cocaína, mas lá na frente seu pastor.
Na onisciência. Deus sabia que no fim da vida de Sansão ele iria se arrepender. Por isso ele é salvo. Ele foi salvo como malfeitor da cruz. No último momento, o Marco me perguntou ontem. No último momento, uma pessoa pode se converter para o céu? Pode, se não for premeditado. Já sei. Já que Deus vai me perdoar no último momento, eu vou pecar, beber, fumar, prostituir. Aí quando eu pego morrer. Quer Jesus? Quero. Morreu, foi pro céu. Aí eu disse a Maicon, por que isso não vai acontecer? Primeiro, você não sabe se você vai morrer numa batida de carro fulminante, que não dá tempo de dizer nem Jesus. Você não sabe se vai tomar um tiro no meio da testa ou no miolo do coração, e não vai ter nem chance de dizer Jesus. É ou não é? É. Você não sabe se você vai acordar de manhã, vai estar andando pela rua e vai cair no meio do calçadão, e quando for ver, está morto e não vai diagnosticar nada, como acontece com os melhores jogadores de futebol, com toda a saúde. Ele cai lá, que faz exercício, que é fisiculturista, que faz o que acontece. Então você não sabe se você vai ter essa oportunidade. Como Moisés não sabe se no último momento da minha vida eu vou ter chance de aceitar Jesus, eu permaneço com Jesus. Levante a mão e glória a Deus. E não me afasto nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneço na verdade. Para a verdade me liberta. Entendeu, Nilton? Então não vá nessa de que você pode dar uma escapulitinha ali, fumar um cigarro de maconha e depois voltar. Que você pode ir ali, dar uma cheirada ali e depois voltar. Que você vai, se você tiver oportunidade, amém. Mas eu conheço muita gente que não teve essa oportunidade. Então Sansão, na onisciência, Deus sabia de toda a sua trajetória. Agora, as sequelas da vida eu vou carregar. Ele ficou cego? Ficou. Quando ele se arrepende, ele volta a enxergar? Não. Deus devolve a força, mas não devolve as vistas. Olha aí, diga assim comigo: mesmo conhecendo a verdade, se eu não cumprir os princípios da palavra, não vai valer de nada. Está entendendo, crente, como é que funciona? Ele não foi recuperado da vista. Eu estou nessa cadeira de roda hoje. Eu vou andar? Não sei. Eu não sei se eu vou andar. Eu não sei. Deus pode não querer. Também não sei. Ele nunca me disse nada. Você está entendendo? Mas eu preciso ter maturidade. Eu preciso entender que o maior de tudo é a minha salvação. E que no final de tudo ele sabe se eu serei salvo ou não. Então, Sansão tem verdades e princípios, ou princípios e verdades. Porém, ele começa a quebrar os princípios da palavra de Deus, que outrora sua mãe lhe passou toda a situação que ele deveria fazer. Aí a gente vai lá para Jesus dizendo assim, ó, se você deixar uma vírgula ou um tio, você peca. Por quê? Aí a gente vai hoje para a religiosidade. Sansão cumpriu metade do voto nazireado. Eu posso ser meio crente? Ele cortou o cabelo, pastora? Não. Ele mesmo quebrou o voto nazireado, foi lá e cortou o cabelo? Não. Ele continuou nazireu, e nazireu não podia tocar no cabelo. Ele tinha que ser cabeludo a vida toda. Tinha 3 nazireus na Bíblia: Elias, Sansão e João Batista. Eram os nazireus da Bíblia. Homens que não podiam tomar nada da videira, não podiam tocar em coisa imunda e não poderia cortar o cabelo. Mas ele começa a quebrar os princípios passo a passo. Ele toca no corpo de um leão morto, depois de matado e voltar de algum lugar, e coloca a mão ali para tirar mel do leão morto.
estamos rodeados de pessoas. No livro de Provérbios diz isso, que tem pessoas que estão querendo tirar coisa boa de lugar de morte. Como você extrair algo bom de onde só existe morte? Não adianta, você não vai conseguir extrair. Ali é lugar de morte. O leão estava morto, ele meteu a mão e tirou o mel. Só que aquilo ali estava quebrando o espírito. Estava quebrando os princípios. De uma fonte que pode jorrar mais água. É ou não é? Doce e amarga. Ou você é, você não. É. Ou você é, você não é. Mas não foi só sobre isso que eu vim falar nessa noite. O que eu vim falar nessa noite, eu estou começando a história do início para você entender um pouco sobre a vida de Sansão. Amém. Até chegar aqui. Quando ele chega aqui nesse texto, ele já quebrou metade das regras do nazireado. Porém, ninguém cai. Diga assim comigo, ninguém cai. Ninguém cai. Diga assim, ninguém peca. Ninguém peca. Ninguém cai, ninguém peca. Uma vez eu ouvi um pastor comentando sobre isso. Um irmão chegou para ele e falou assim: irmão, pastor, lá no meu trabalho, toda vez que eu passo, a moça do balcão está me namorando, né? Uma pescadinha aqui, um negocinho ali, me chamando ali. Aí eu passo por ela. Ah, repreendido em nome de Jesus, Satanás, cai por terra. Aí o pastor disse assim para ele: se eu fosse você, eu parava para passar por lá, eu procurava outro caminho para passar. Ou então orava a Deus para ela sair do trabalho, ela perdeu o trabalho. Ou você orava para Deus te dar outro melhor e sair de lá. Aí ele disse que nada, pastor, eu caio nada. Eu sou forte, quando eu passo eu repreendo ela. Só que ela era muito bonita, o demônio era feio, estava dentro dela, mas ela é muito lindona. Passou. Cai por terra, Satanás. Oi, fulano, tudo bem? Não fala comigo não, você está com o diabo. Oxente, no outro dia. E aí a Bíblia diz que Dalila, ela é uma filisteia, ela é cortesã do rei, uma mulher muito bonita. Sansão se enamora dela, os filisteus ficam sabendo e aproveitam a oportunidade, porque o diabo, ele é oportunista, ele aproveita a oportunidade certa, o momento certo, para me tragar, para tragar você. Ele não tem pressa, porque seja hoje ou daqui a 10 anos, não importa para ele. O importante é que um dia ele tenha posse da minha vida, ou da sua, está repreendido em nome de Jesus. Aí, os filisteus chamam ela e dizem assim: ó, eu vou lhe dar 13 peças de prata para você seduzir. Fala comigo, seduzir. Para você seduzir ele. Você é muito bonito, ele não vai aguentar. Ainda mais que ele era um namorador nato. Perceba que versículo 3, 1, 2 e 3 do 16, ele já estava em um lugar em Gaza com uma prostituta. Versículo 1, 2 e 3 do 16. No versículo 4 ele já está namorando com Dalila. O bicho é doido. Era bem assanhado ele. O bicho é assanhadinho. Tinha uma irmã na escola bíblica, irmã Bernadette. A gente estava, nunca vou esquecer isso na minha vida. Eu acho que até lá na glória ela vai ter que se explicar. Eu quero estar na hora para ver ela conversando com o rei Salomão. A gente falando com o rei Salomão e tal, aí ela toda assim no culto, a irmã Bernadette está viva ainda. Ela assim, na escola bíblica. E o pastor, né? Falando do rei Salomão. Aí o pastor pode falar, irmã Bernadette. Eu não vou mentir. Para mim, Salomão é muito descarado. Foi uma maravilha naquele dia da escola bíblica. 1000 mulheres, 300 mulheres, 700 concubinas. Ela tá com fogo, né? E ainda caiu com mulher. E ainda caiu com mulher, e aí estragou a vida com mulher. Para mim é descarado que ele é, é safado que ele é. E a cara dela o tempo todo no culto com a carona, com o dedo do rei Salomão. Ela botou risada também. Até você deu risada, não foi? Então,
diz, ó, eu quero que você seduza ele. E a conversa é essa, ó. Eu queria saber, olha, eu vou falar algo aqui hoje, que você talvez nunca percebeu. Você nunca percebeu. Como a gente fala, nós, né, pastores, líderes, quando a gente chama uma pessoa para se aconselhar, ou você vai se aconselhar com um pastor, alguém, você fala como, eu quero falar com a senhora, falar com o senhor, tal, e ela assim, eu tenho uma fraqueza. Eu tenho uma fraqueza. E qual é a sua fraqueza, meu filho? Minha fraqueza é essa, não é? Só que Dalila, ela queria saber, Alex, um menino inteligente, queria saber aonde é que estava a fraqueza dele ou a força? Oh, não é interessante, pastor? Aprenda isso aqui nessa noite. Mas a gente fica como? Protegendo, a gente fica protegendo o quê? Quando ele dá uma pereba, né? Pereba. Como é que a gente fica? Toda vez que eu vou pegar em você, né, Alex? Só pega naquele. Aí, peraí, mas você folgado, porra, você meteu o dedo na pereba. É assim, não é? E nós protegemos o nosso lado fraco. Você não ouviu algo aqui hoje fazer? Às vezes até a gente, quando eu ouço eu pregando, eu digo assim, eu falei isso. Não, pastor, eu falei isso, você falou isso naquele dia, eu gravei. Aí, o Espírito Santo, eu não lembro o que eu falei. Porque é difícil eu trazer a anotação. Hoje mesmo eu não trouxe a anotação. Deus me deu algo aqui, que eu estou pregando para vocês, para fechar a mensagem. E eu não anotei, porque muito difícil anotar uma coisa. Então Deus também vai dando algumas coisas no decorrer da mensagem. Então nesse momento aqui, o que a gente entende? Ela perguntou para ele, ó, de onde vem a sua força? Pode ficar tranquilo, deixa aí. Baixa o fundo musical para mim. Não, deixa sem. Baixa o fundo musical lá, mas pode deixar esse microfone. Na adoração eu uso. Pode baixar o fundo musical bem baixinho. Aí tá bom. Deixa bem baixinho. Pode deixar esse microfone. Minha voz é alta. De onde vem a sua força? Como é que a gente pode amarrar você? Como é que a gente pode deixar você fraco? Como é que a pessoa procura saber aonde ela me mata? Olha que situação, gente. Aonde eu posso te matar? Olha que coisa interessante. Aí ele mente para ela uma vez, duas vezes. Só que no filme tem um filme, né? Que filme é filme? Filme precisa de um enredo. Ela usa do sexo. Na palavra que os líderes religiosos usou, disse seduza. Eu falei agora com o irmão ali, Leandro, quando eu vim para cá, que a gente comentou um pouquinho sobre isso no culto. Aí eu disse, hoje eu vou pregar sobre tal assunto. Aí ele nem lembrou. Aí eu falei para ele, na propaganda de carro, o cara hoje tem uma concessionária, e ele vai fazer uma publicação de um carro bala. O que é que ele coloca? Uma mulher nua. Na propaganda, ou uma criança, ou uma mulher do corpão. É assim ou não é? Você sabia que lojas, quem trabalha com marketing sabe disso, lojas não escolhem quando a pessoa vai trabalhar? Você já viu as meninas do corpo escultural na porta da loja? E de preferência de calça leg. Já viu a menina toda assim, empinadinha? O dia todo ali, dura ali. Tem que ter corpo escultural. Tem que ser morena bonita, ou brancona. É assim ou não é? É o marketing da loja. Por isso que está lá, arruma de currículo lá. Aí, fulano não foi chamado ainda, nem vai. É ou não é? Passa pela loja olhando assim, ó. Pô, ela é bonitona, a outra, bonita aí, a outra, bonita aí. É o marketing da loja. Entendeu? Sedução. Em Salvador, as mulheres tão bonitas ali puxam pelo braço. Alguém já morou em Salvador aqui? Alguém já morou em cidade grande? Ei, você aqui nessa loja aqui, Maurino, venha lindo. Aí você fica atrás assim. Na baixa bateria, você já entra leve. Até canta pra você. Você já entra aí, te abraça aqui, você tá solteiro, nunca mais recebeu um abraço de uma amiga, você sente o calor, você tem que coisa boa. Mas não entendeu? Fazer seu cartão, me dê seu CPF, e vai aí quando você vê, você saco cheio de sacola. Aí você fala assim, como é que eu comprei tudo isso sem dinheiro? Sedução.
E a frase que a gente leu várias vezes, eu não contei, vou contar em casa para pregar outra vez, ela queria saber como amarrava ele. E a palavra que eu vou usar aqui hoje, o tema da mensagem dessa noite que eu vou usar é cordas da sedução. Cordas da sedução. Repita comigo, cordas da sedução. Você está entendendo aqui o mistério? Eles disseram, eu quero que você seduza, eu vou lhe dar 13 peças de prata, para você seduzir ele. Aí ela diz assim, a gente só quer saber como amarrar você. Aí ele vai mentindo, até o dia que ele diz, chega um dia que ele diz assim, se vocês pegar a minha trança, amarrar em uma madeira, com prego tal, e fixar as 7 tranças em cada estaca, já foi, eu estou acabado. Aí quando diz assim, Sansão havia os filisteus, aí ele, puxa uma, estoura 2, 3, 4, 5, 6, 7 e sai. Aí ela, você está me enganando. Não me ama. Você não me ama. É dessa forma que o inimigo tem agido hoje na mente dos jovens, na mente dos homens e das mulheres. Alguém, essa live pode ser desligada? Pode ser? Pode ligar. Pode ligar hoje, pastor? Dá pausa. Não, pode ligar. Eu quero pedir.